isto da parte informática, isto também já é falta de trigo, nós tivemos aqui uma folgazinha. Agradecer as palavras do José, desde já dar as boas-vindas a todos. Espero que tenham tido um excelente Natal e que este ano sejam fantásticos, estes próximos meses, e desde já espero também que não se tenham esquecido na altura dos 12 copos e da passa, não ter pedido um desejo também para o sucesso na arte. Para quem não me conhece, chamo-me Carlos Rocha, como o Zé disse, sou de Estrelaria, tenho 56 anos e sou comercial. E só para relembrar, vai fazer no final do próximo mês um ano que este projeto foi apresentado. Como todos sabemos, tivemos a pré-abertura e finalmente, no final de julho, a abertura da arte. E esta empresa, na minha opinião, à medida que nós nos vamos entranhando, vamos estudando, vamos aprendendo e vamos nos informando, é realmente uma oportunidade fantástica. É uma oportunidade para qualquer um de nós, não é preciso ser orador, eu não sou orador, é simplesmente o querer fazer, independentemente de não perceberem tudo. E esta apresentação que eu vos vou dar, possivelmente as pessoas com menos tempo de projeto não irão entender tudo, não é importante. O que interessa é que o podemos fazer apenas e só fazendo aquilo que tem de ser feito. E nesse sentido eu aconselhava as pessoas a ouvir aqueles que têm mais experiência, que sabem alguma coisa e que sobretudo não questionem. Porquê? Porque o sucesso dessas pessoas depende do vosso sucesso. Trabalhamos em equipa e é nesse sentido que esta oportunidade dá para qualquer pessoa, independentemente da religião, da idade, desde que tenha mais de 18 anos, claro, da formação, da atividade. Infelizmente, estamos numa época complicada e aqueles olhos nos olhos, que por vezes é muito mais apelativo, via digital, via Zoom, não é tão, portanto, caloroso. Mas o que interessa é que neste momento, e até estar tudo completamente bem, é o que temos, e nesse sentido eu vou passar a apresentar esta oportunidade de uma forma simples, porque o negócio é simples, de uma forma rápida, porque de seguida temos uma oradora espetacular com muito conhecimento daquilo que vai falar, e por que não dizê-lo de uma forma divertida, porque quando nós nos divertimos a fazer as coisas fazem muito mais sentido. Então, que empresa é esta? O que é a ATMI? Portanto, de uma forma simples, só para situar as pessoas, há o Instituto Atómico da Coreia do Sul, que é a KAERI. Poderemos comparar isto, mais conhecido por todos, portanto, com a NASA. É um Instituto Atómico da Coreia do Sul que faz a investigação e desenvolvimento de produtos. E a partir daí temos uma empresa que é a Colmar, que fabrica produtos de alta qualidade. Ora, com a pesquisa e desenvolvimento da KAERI e a fabricação destes produtos por parte da Colmar, aparece a ATMI, que faz a distribuição destes produtos e nos dá uma excelente oportunidade. Só para terem uma ideia, a Colmar, para além de fabricar os tais produtos desenvolvidos pela KAERI para a ATMI, ela também os fabrica para marcas subejamente conhecidas, como a Chanel, a Lancôme, a Shiseido e muitas outras marcas internacionais. Portanto, temos aqui, só para as pessoas perceberem como é que nasceu a ATMI, digamos assim, uma equação muito simples que nos vão realmente dizer o que é esta empresa. Portanto, uma empresa que tem neste momento cerca de 13 anos, ela foi fundada em 2009 na Coreia do Sul. Reparem, neste momento nós temos cerca de 51 países. Ou seja, só para as pessoas terem uma noção do crescimento desta empresa, como vão ver mais à frente, uma empresa que não obriga a rigorosamente nada. Aliás, nós já fazemos aquilo que esta empresa nos propõe como oportunidade, quer consumir aqueles produtos que todos nós precisamos e que compramos no dia a dia. Só para fazerem uma noção, nos primeiros 5 anos da ATMI, a ATMI apenas e só estava em 4 países. E passado 13 anos estamos em 50 países e estão mais 20 países para abrir. Vejam o potencial que está aqui e que podem perder só por não tomarem uma decisão, independentemente de não perceberem tudo. Em 2020, ainda não temos os dados de 2021, esta empresa já faturava 1,73 mil milhões de dólares e com 15 milhões de membros registados.
E isto são os números oficiais, porque eu tenho a certeza absoluta que neste momento já somos bem mais de 15 milhões. Durante 5 anos, esta empresa teve teve o produto mais vendido no mercado de venda direta mundial, que é o produto Hemoim, um produto de topo, um produto que tem faculdades absolutamente extraordinárias e que faz muito bem à saúde. Todo este crescimento fez com que a Atmo, em 2020, já se classificasse no 11º lugar a nível mundial do ranking das 100 maiores empresas globais, portanto, neste setor. E reparem, chegar ao 11º lugar apenas com 13 anos e sem nos obrigar a nada, como vão ver mais à frente, é realmente um feito absolutamente extraordinário. Como se tudo isto não bastasse, vejam o crescimento desta empresa de 2009 a 2020 em faturação. Imaginem o que é que será esta barrazinha amarela no ano de 2021. Então, o que é que distingue esta empresa, na minha opinião? É uma empresa que tem qualidade absoluta, os produtos são realmente de uma qualidade extraordinária, não fossem eles desenvolvidos pela KR e fabricados pela Colmar a preço absoluto, ou seja, aquela ideia errada que um produto de alta qualidade é caro, a Atmi propõe-se exatamente desmistificar essa ideia. E que produtos são estes? É uma gama de produtos, basicamente dividida em 5 grupos, que têm a ver com a saúde, beleza, cuidados pessoais, casa e até alimentação. Reparem, o que é que distingue esta empresa? E, sinceramente, eu já faço multinível há alguns anos, não conheço nenhuma empresa que tenha estas condições para os seus membros. Ou seja, nós podemos participar neste mercado gigantesco completamente gratuito. Ou seja, aliamos esta empresa de uma forma gratuita, sem qualquer ativação mensal, sem ter de pagar uma anuidade, sem ter de pagar o acesso ao back-office, que não é mais que todo o nosso escritório, é a nossa logística, é onde está tudo. Imaginem o sistema informático desta empresa, sem ter de fazer compras mínimas, ou seja, sem qualquer obrigatoriedade, nem essas compras mínimas são necessárias para manter os pontos que nós vamos já tendo ao longo do tempo. E eu já vou explicar isto dos pontos. Como é que esta empresa paga? Digamos que dos seus lucros a empresa vai distribuir 70% pelos seus membros e de que forma? 44% de comissões gerais, que temos acesso a elas em função do nosso trabalho e do nosso grupo, depois 20% para o plano de carreira e finalmente 6%, que é uma coisa que hoje não vamos falar muito em detalhe, à medida que a Atmi cresce nos países, vai abrindo centros de educação e distribuição que ela própria financia com 6% às pessoas que fazem essa abertura. Portanto, resumindo e concluindo, os tais 44% que são as comissões gerais, aquilo a que vulgarmente chamamos ciclos, portanto, nós vamos ter acesso a eles a partir do momento em que temos 10 mil pontos pessoais. Já vão perceber isso mais à frente. Os bónus de carreira é a partir do momento em que temos cerca de 700 mil pontos pessoais, e ela aqui vai usar 20%. Tem depois uma outra forma que também nos vai, digamos assim, presentear, que são promoções de carreira com bónus e valores entregues, portanto, à medida que vamos atingindo essas posições, e finalmente os tais 6% para os tais centros de educação. Portanto, para fazer este projeto, o que é que a Atmi fez? Adotou um sistema de compensação binária. Para aqueles que não sabem o que é compensação binária, é uma coisa extremamente simples. Qualquer pessoa se pode aliar a esta empresa, à qual vai ser atribuído um número, digamos assim. Esse número chama-se o ID. E o engraçado é que nós vamos convidar os nossos conhecidos, amigos, familiares, mas com uma diferença. Vamos todos ajudar. E isto porquê? Porque apenas e só, diretamente ligados a nós só precisamos de meter 2 pessoas. Uma na chamada, entre aspas, perna esquerda, do lado esquerdo, e outra da perna direita. Mas todos nós conhecemos muito mais 2 pessoas. Ora, o que é que acontece? A partir do momento em que eu tenho, ou qualquer pessoa, essas 2 pessoas no seu primeiro nível, digamos assim, uma terceira, uma quarta, uma quinta, até ao número de pessoas que nós quisermos meter, vamos ter de a pôr no lugar disponível imediatamente abaixo. O que é que isto quer dizer? Que estamos a dar pessoas a outras pessoas que já cá estão.
e isto vai criar um modelo que é extremamente justo, sinérgico, baseado na autoajuda, porque, como vamos ver mais à frente, os pontos dessas pessoas, em função do seu consumo, daquilo que precisam no seu dia-a-dia, vão ajudar toda a estrutura. Então, vamos falar então de pontos. O que é que são pontos de valor? Cada artigo que nós temos à nossa disposição na Atme, uma empresa que abriu há muito pouco tempo em Portugal, neste momento tem cerca de 3 dezenas de produtos. Não esqueçam que a empresa no total tem mais de 400 produtos. A esses produtos vão ser dados os pontos de valor, ou seja, estão aqui alguns exemplos. Um kit de FEM dá 57.200 pontos, um átomo e absoluto dá 130.000 pontos e o sistema, uma coisa que não conheço ninguém que não use, que são a pasta de dentes e escova, um kit de 4 pastas e 4 escovas dá 6.250 pontos. E há pessoas que me perguntam, e tanto ponto porquê? Reparem, esta empresa, como sabem, nasceu da Coreia e a moeda da Coreia é uma moeda relativamente ao euro com um valor extremamente baixo, é 0,0074, portanto, do euro. E isso faz com que tenha todos estes pontos. O que é importante perceber aqui é que cada coisa que nós adquirimos na Atme nos traz uns pontinhos que vão para os nossos cadastros. Isto são os chamados pontos de valor. Depois, esses pontos de valor vão ser divididos em 2 grupos. Isto é extremamente simples. É os pontos de valor pessoal. O que é isto? Em função das minhas compras, cada produto tem os tais pontos. Agora imaginem, por exemplo, o sistema do kitzinho da pasta de dentes e da escova de dentes dá 6.250 pontos. E ao longo da minha carreira da Apple, seja a pasta de dentes, seja o shampoo, seja a Roman, qualquer um dos produtos tem os tais pontos associados. O interessante é que nos pontos de valor pessoal, cada vez que eu faço uma compra, esses pontos vão para o meu cadastro, com uma grande diferença, nunca são eliminados, vão ser eternos. E então vai-nos dar aqui a nossa posiçãozinha, até 10.000 pontos. Aliás, a partir de 10.000 pontos eu terei a posição de Sales Rep. E reparem, 10.000 pontos não é nada, são, por exemplo, 2 kits de pasta de dentes. Se fizerem a conta, dá cerca de 12.500 pontos. Depois, mais 300.000 pontos à gente, mais 700.000 pontos especial à gente e por aí fora. Portanto, na prática, os pontos de valor pessoal não só definem a nossa qualificação, vamos ter estes nomes todos compostos, acumulam com todas as compras e nunca são eliminados. O que é que isto quer dizer? Que estes pontos são eternos e acumulativos, ou seja, eu comprei esta semana, este mês, por exemplo, um kit de pasta de dentes, tenho 6.000 pontos. A semana que vem, o mês que vem, daqui a 2 meses, compro outro produto qualquer, soma em cima desses pontos. E isto é eterno, nunca desaparece. Portanto, são os chamados pontos de valor pessoal. Depois vamos ter os pontos de grupo. O que é que são os pontos de grupo? São os pontos relativos às compras de todo o nosso grupo. E aqui talvez percebam a importância daquele tal conceito de nós, no fim de termos 2 pessoas, irmos pôr pessoas na rede. Ou seja, os pontos de grupo são divididos em 2 linhas, o lado esquerdo e o lado direito. Agora reparem, todas as compras que estas pessoas fizerem até ao infinito, seja em que país for, e sejam ou não convidadas por mim, vão acumular como os pontos do meu lado esquerdo ou os pontos do meu lado direito. Na prática, definem a nossa qualificação, porque isto depois não só vai gerar os tais ciclos, como vai sendo somado para os planos de carreira, acumulam com todas as contas do grupo, seja do lado esquerdo, seja do lado direito, e vão estar à espera até atingirmos o valor para o ciclo ser pago. Mais à frente irão perceber isso mais em detalhe. Portanto, não há qualquer limite de níveis e estes pontos, sim, estes aparecem, mas só no fim de atingirmos o mínimo para recebermos o tal ciclo, a tal comissão. Com a vantagem de não ser interrompido se, por exemplo, a primeira pessoa não ter comprado, não ter qualquer ponto, mas a segunda, a terceira, a 20ª, a 100ª ter, ou seja, vai somar na totalidade até ao infinito. E então, como é que isto se processa? É extremamente simples, pode parecer muito confuso e vou então explicar isto. Portanto, aqui estão os meus pontos pessoais
com os tais nomezinhos todos compostos, o SailRep, o Agent, o Special Agent, etc. Ao longo de toda a vida, estes pontos vão somando e vão sendo acumulativos. Para eu me habilitar, reparem nisto, para eu me habilitar a ter uma comissão, um chamado ciclo, eu apenas e só, a nível pessoal, tenho de ter 10.000 pontos. O que é isto? Por exemplo, 2 kits de pasta de dentes. Depois, o que é que vai acontecer? Vou ter de esperar que a minha linha esquerda e a minha linha direita, cada um deles tenha 300.000 pontos. E há pessoas que me dizem, e tanto ponto 300.000? Reparem, isto é a soma de toda a estrutura. Seja pessoas que estejam em Portugal, em Espanha, no México, na Colômbia, nos Estados Unidos, etc, etc, em qualquer um dos 52 países. Porquê? Porque a rede vai lá ter, quer a gente queira, quer a gente não queira. Então, o que é que o sistema nos diz? Quando eu tiver 10.000 pontos e de cada um dos meus lados tiver 300.000, lado esquerdo e lado direito, eu atinjo um ciclo. E esse círculo dá cerca de 20 euros. Então, aqui 5 pontos, esqueçam isto, nem vou falar nisto para não vos confundir com os pontos dos grupos. Portanto, o importante é que eu tenha no mínimo 10.000 pontos e que a minha estrutura esquerda e direita atinja 300.000. E isto vai dar a tal ciclo de 20 euros. Mas há aqui um pormenor, 20 euros não é nada, é muito. Porquê? Porque isto pode ser feito 25 vezes por mês. E porquê 25? Porque a ACO, ao domingo, não paga ciclos, é dia de descanso. Então, reparem, cada vez que isto acontecer, se acontecer diariamente durante o mês, eu posso receber isto 25 vezes. Se acontecer uma vez por semana, recebo uma vez. Se acontecer 3 vezes por semana, recebo 3 vezes e assim sucessivamente. E então isto é os chamados ciclos, as tais comissões que advêm daqueles 44%. Logicamente que eu vou crescendo, porque da mesma forma que todos os dias vou ao supermercado, se eu tenho alguém que me paga, deixo de ir ao supermercado. Porquê? Porque realmente tenho aqui uma oportunidade. E ao longo do tempo, volto a relembrar que estes pontos nunca zeram, vão acumulando, e vai haver uma altura em que eu atingo 300.000 pontos. Agora reparem, mantendo os mesmos 300.000 pontos da estrutura, aqui o tal ciclo, que pode ser de 25 vezes por mês, já são cerca de 60 euros. E assim sucessivamente. Portanto, não é importante decorarem estes valores, é importante que percebam o conceito. Quando eu tiver 700.000 pontos e a estrutura também vai crescendo, já passará o ciclo para 123 euros e reparem, isto vai até 1.200 euros. Portanto, se perceberam o segundo e o primeiro e o segundo exemplo, o resto vai acontecer naturalmente. Porquê? Eu vou continuar a comprar, não se esqueçam, qualidade absoluta, preço absoluto, produtos de alta qualidade, e a estrutura vai crescendo naturalmente e vai somando todos estes pontos. Agora, para desmistificar como é que isto acontece, porque há pessoas que ficam preocupadas com o tal atingir os 300.000 pontos do grupo. Então vamos dar aqui um exemplo. Vamos aqui dar um exemplo que em vez de 10.000 pontos eu tenho 355.000 pontos. Portanto, só precisaria de ter 10.000, mas 355.000, a única coisa que muda é a comissão. Então aqui está designado como o dia 1, ou seja, no primeiro dia, vamos imaginar que a minha equipa esquerda tinha 190.000 pontos e a direita 250.000 pontos. O que é que aconteceu aqui? Se bem se recordam, não foi atingido aquele valor dos 300.000 pontos. O objetivo não foi atingido. Não se passa nada. Isto não vai desaparecer. Vai passar para o dia 2, para o dia seguinte. E no dia seguinte, a minha linha esquerda fez mais 130.000 pontos e a minha linha direita fez mais 60.000 pontos. O que aconteceu aqui? A soma do dia anterior com este próprio dia, que não tem de ser seguida, atenção, pode ser no dia 3 ou 4, já vai superar os tal 300.000 pontos. Neste caso aqui, o objetivo foi atingido. O que é que vai acontecer? Vai ser paga a tal comissão de cerca de 60 euros. Reparem, não tem de acontecer seguido. O que eu quero que percebam é que o sistema, desde que eu esteja qualificado com os meus pontos pessoais, vai ficar à espera que a estrutura do lado esquerdo e do lado direito atinja
os tais 300 mil pontos, que é o exemplo que estamos a seguir. Aqui sim, estes pontos vão desaparecer e no dia seguinte, aqui designado como dia 3, vai começar do zero. Não esquecendo, é muito importante que estes são intocáveis, estes pontos nunca desaparecem. E pronto, tem aqui a explicação realmente do que é os 300 mil pontos do grupo e os meus pontos pessoais que não desaparecem. Portanto, resumindo e concluindo, os meus nunca desaparecem e vão acumulando com compra futura, os da rede, até que não atingirem o nível para ser paga a comissão, vão ficar aqui os dias à espera. Relembro só que isto, se acontecer todos os dias, pode acontecer 25 vezes por mês. E pronto, aqui começaria um novo ciclo. E aqui só estivemos a falar das comissões gerais, mas logicamente há depois aqui a carreira. São as tais posições de mérito. Aquilo que eu peço, por favor, não queiram que aconteça amanhã. É uma carreira, nós no tradicional temos 40 anos para atingir a nossa reforma, aqui cada um fará ao seu ritmo, de acordo com as suas ambições, com os seus sonhos, com os seus objetivos e até com a sua disponibilidade. Então são 7 posições que começam na posição de Sales Master e vai até à posição de Imperial Master. E reparem, esta figurinha aqui é bem elucidativa do espírito deste negócio. Nós só atingimos o sucesso se ajudarmos a nossa rede a ter sucesso. E isto é algo que é absolutamente fantástico no multinível. O que é a Atomy faz? Para estas 7 posições de mérito, vai buscar os tais 20% que é destinado às posições de mérito. E reparem, é uma empresa que é diferente porquê? Porque nas posições mais baixas vai buscar a maior parte da percentagem. E o Sales Master, que é a primeira posição de mérito, dos 20% destinados a todas as posições, vai aqui imediatamente usar 10%. Então, como é que eu chego à posição de Sales Master? Tenho de ter 700 mil pontos pessoais acumulados ao longo do tempo das várias compras que eu fui fazendo e a minha rede tem de ter 2,5 milhões de pontos pessoais. Ora, aqui há uma grande diferença. Não é num dia. Isto, a qualificação para as posições de mérito já é à quinzena, ou seja, 2 vezes por mês, do dia 1 ao dia 15 e do dia 16 até ao último dia do mês. Reparem, aqui os ganhos estimados são de 2 a 4 mil euros, não é um valor exato, porquê? Porque é em função não só da faturação, mas também da quantidade de Sales Master que existam, e apenas e só tem de acontecer isto. A partir do momento em que eu sou Sales Master, começam os bónus e o incentivo. Neste caso, a empresa vai nos presentear com alguns produtos. Posição seguinte, sempre nos mesmos termos, que é Diamond Master. Aqui, a única coisa que vai aumentar são os meus pontos pessoais. A diferença é que, para passarmos à posição de mérito seguinte, nós temos de ajudar 2 pessoas de cada lado a atingir a posição que nós tínhamos anteriormente. Se bem se lembram, eu era Sales Master e naturalmente vão aparecer, seja do meu lado esquerdo, seja do meu lado direito, 2 Sales Master. E então aqui a empresa vai distribuir mais 5% daquele total de 20% que havia para as posições de mérito. Sempre com as mesmas condições. Este período para as posições de mérito continua a ser à quinzena e aqui com uma média de ganhos de entre 4 a 10 mil euros para a posição do Diamond Master. E aqui, além dos incentivos, que são alguns produtos, já vai haver um prémio monetário, por assim dizer, um prémio em dinheiro vivo de cerca de 700 euros. A partir daqui, o conceito é sempre o mesmo. Na posição seguinte, que é a posição de Sharon Rose Master, cá estão os 2 Diamond Master, que, portanto, era a posição que eu detinha anteriormente. Aqui são destinados 2% do total dos 20, ou seja, já tínhamos 10 mais 5, 15, estes 2 fará 17, com as mesmas posições e uma média de ganhos de entre 10 a 20 mil euros. Eu queria só aqui referenciar uma coisa muito importante. Estes 2 Diamond Master, ou em qualquer posição de mérito que
têm de estar presentes na minha linha esquerda ou direita, há três coisas muito importantes que por vezes assustam as pessoas. Reparem, não têm de ser convidados por mim, posso não os conhecer de lado nenhum, não têm de estar no meu país, podem estar em qualquer um dos 51 países onde a ATME está e podem estar em qualquer nível. Não têm de estar no primeiro nem no segundo, até podem estar no centésimo ou no milésimo nível. Interessa é que, seja de um lado, seja do outro, haja duas pessoas com a posição que eu detinha anteriormente. A partir daqui, também já tem prémios, já tem viagens, já tem cerca de 1.700 euros em dinheiro e o projeto vai avançando sempre nas mesmas condições, única e simplesmente aumentando os valores que se pode ganhar e os incentivos que a empresa nos dá. E vai aqui sucessivamente até à última posição de mérito, que é a posição de Imperial Master. Eu não estou aqui a dar grandes detalhes como isto, porque por vezes as pessoas até podem ter a sensação que é difícil lá chegar. Não, o importante é chegar à primeira, o resto vai acontecer naturalmente. E logicamente, Imperial Master, que é o topo da carreira, reparem, só para terem uma ideia, são 4 viagens num valor de 3.500 euros no Barredondo, 10.000 euros por mês para despesas de atividade, e aqui foi uma promessa do nosso presidente Ângelo Parque, que no dia fundou esta empresa, que é uma empresa que nasceu da sua visão e prometeu às pessoas com quem ele se reuniu para fazer esta empresa que quem atingisse a posição ofereceria cerca de $1 milhão. Cumpre a promessa, temos cá esse valor, cerca de 835.000 euros, que num evento oficial da ATME ele faz questão de entregar pessoalmente numa cerimónia absolutamente fantástica, que inclusivamente traz o dinheiro ao palco, tipo no monta-cargas. Este é o projeto, este é o topo da carreira, mas muito mais importante que o topo da carreira é a decisão de fazer e perceber os primeiros passos. Como se isto tudo não bastasse, este projeto é hereditário até à terceira geração, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos passará para nossos filhos e depois para os nossos netos. Portanto, é um projeto absolutamente fantástico, que para o fazer não é preciso perceber, é preciso sim tomar decisões e aprender com quem o está a fazer a sério, porque reparem, se lembram do plano de carreira, nós só temos sucesso ajudando os outros. Eu, em nome da Power Team, agradeço-vos o vosso tempo. Se alguém tiver uma dúvida, pode escrever no chat